Olá, Curica, tudo bom? Nosso segundo capítulo, né, do livro de arte da editora FTD que nós estamos utilizando. Esse assunto não é um assunto novo, estamos encerrando o bimestre, portanto, creio que isso aqui, né, é um assunto que a gente tem tratado muito na sala de aula, e as produções que vocês fizeram com as máscaras africanas também e já postadas são muito bonitas. Espero que vocês tenham guardado o material de vocês para a exposição quando nós retornarmos do ensino presencial. Então vamos falar um pouquinho sobre essa arte africana, essa riqueza cultural desse grande continente que é a África, né? Aqui no nosso capítulo 2 ele inicia com as máscaras, os detalhes das máscaras, as riquezas, né, da produção, o significado dessas cores, porque elas têm esse olhar, de que forma, né, e o que vem por detrás da história de cada máscara dessa. Seria bem interessante, né, nós debruçarmos sobre uma grande pesquisa, porque cada grupo, né, africano, eles conseguem produzir uma arte bastante livre e eles preservam essas tradições e tem uma discussão do entendimento da espiritualidade e da ancestralidade também, né? Então a história da arte africana, ela vai ter sua origem no período pré-histórico, e quando a humanidade, ainda não havia inventado a escrita. Então tem 3 questões aqui para vocês resolverem, como já viu objetos como os desta imagem, que você percebe de semelhança entre os elementos da fotografia, quais são as diferenças, em sua opinião, para que servem esses objetos. Essas 3 questões vocês respondam no caderno. Caso eu não poste lá na Iônica para vocês fazerem as questões, tá? Vou estar lá. Aqui vem falando sobre girafas, leões, elefantes, roupas coloridas e aventuras em safari. São imagens que vêm à cabeça quando pensamos na África. É por causa dos filmes que a gente assiste na televisão, os desenhos, as séries que nós temos, as animações. Geralmente associam, né, a girafa, leões, elefantes e assim por diante, como animais, e essa coisa do safari na África. Mas o continente africano tem muito mais do que nos oferecer, além desses estereótipos. Ele é composto por 54 países, cerca de 2.000 línguas e tem uma rica diversidade cultural. Com certeza, né? Com certeza. A África, ela é grandiosa, tanto em termos geográficos como em diversidade cultural. Pois é um país, né, de muitos países, como a gente fala do Brasil, de muitos Brasis. Dessa forma, a população, ela possui, né, as suas particularidades e, com certeza, esses costumes diferentes é que vão refletir na produção da arte. Então diz assim, por muitos povos africanos, objetos e as manifestações culturais tradicionais fazem parte da vida em sociedade como forma de expressão de sua religiosidade, formação social e até política. Por isso que eu falei, né, que para buscar entender essa tradição toda, a gente tem que ter aí um entendimento da espiritualidade e da ancestralidade, porque a história da arte africana, ela vai ser oriunda do período pré-histórico. Durante séculos, a África sofreu com várias explorações coloniais europeias. Houve muitos saques, escravização, invasão de terras, opressão e racismo. Ainda hoje, muitos africanos sentem as consequências desse passado, mas, mesmo assim, a produção cultural do continente demonstrou a força criativa de seus povos e se manteve viva. As múltiplas expressões culturais, ainda há pouco eu falei sobre isso, embora às vezes apresentem elementos em comum, têm características bem diferentes umas das outras. Podemos observar, né, a partir dessas 3 imagens. Isso aqui são bancos, né, são bancos e não são bancos para você sentar, né? Eles são bancos de ornamentação.
eles representam poder, tem toda uma estrutura de poder nessa formação aqui. Podemos observar isso, por exemplo, nos bancos abaixo. Em muitos casos, os bancos não são objetos utilitários, não é para usar, mas representam o poder de um rei. Então, você tem aqui um banco usado por um chefe, você tem um banco também de uma etnia, que é um elefante, no formato de uma mulher, e a gente vai falar sobre essa coisa da sexualidade também. Nos dias atuais, e outra coisa, em relação à escultura, né, as esculturas mais antigas encontradas na África, né, produzidas na região que hoje é a Nigéria, elas foram produzidas, as datas elas remontam a 500 anos antes de Cristo, imagina, né, a ancestralidade disso, né. Então tem todo um trabalho também com metais, bronze, terracota, marfim, pedras preciosas e tudo mais. O material mais utilizado pelos povos sempre foi a madeira. Por isso que a gente vê aqui, né, objetos em madeira, tá? Ó, madeira. Porque foram produzidas, as madeiras, elas são produções tanto de máscaras como de objetos, assim, como esculturas. Nos dias atuais, a África mantém a diversidade de suas etnias e a tradição de cada uma delas em permanente transformação, convivendo também com a produção ativa de seus artistas contemporâneos. E aqui embaixo, no livro, vem sempre o significado dessas palavras que estão marcadas, né? No caso aqui é estereótipo, e aí você tem esse conceito sobre uma pessoa, um grupo, estereótipo disso, estereótipo daquilo, quando você fala da generalização. Carigana. A expressão acima é muito usada em Moçambique pelos contadores de história. Em Banto, o Bantu, significa algo como era uma vez. Antes de iniciar o seu ofício com a palavra, ele diz aos seus ouvidos, Carigana, uá, Carigana. E a plateia responde, Carigana. Em países da África como Mali, Guiné e Senegal, os contadores de história são conhecidos como os griots. Nós falamos sobre eles algumas aulas passadas, né? Quem eram esses griots, como esses griots, eles reproduziam essas histórias, essas tradições vivas, né, das suas comunidades. São considerados guardiões, né, e eles vão trazer essa tradição oral, essa voz, eles preservam todos esses conhecimentos dos antepassados, né? Então eles são aconselhadores, são sabedores, são pessoas que têm toda uma tradição, né, dentro da sua história, dentro da sua ancestralidade. E aí vamos lá. Em países como África, Mali, Guiné e Senegal, os contadores de histórias são conhecidos como griots. Eles são os responsáveis por manter viva a tradição da cultura de uma comunidade. Os griots são considerados guardiões e porta-voz que, pela tradição oral, preservam os conhecimentos de seus antepassados, são figuras importantes para a sua comunidade, por trazer sabedoria e aconselhamento. A palavra é um principal recurso, mas desde crianças os griots também aprendem a fazer e a tocar instrumentos cora e balafon para usar em suas narrações. Trata-se de uma arte que continua sendo passada de geração em geração, e aqui você tem, né, um instrumento. E aí tem um exercício para vocês fazerem, tá? Tem aqui a cora, que é esse instrumento feito com essa cabaça, inclusive já falamos sobre isso. Nada disso aqui é novidade para vocês, eu estou fazendo uma revisão, né? Olha aqui a figura do griot, né? E a discussão que se tem, a reunião que se tem. Uma mulher, porém, quebrou essa tradição, Sona Jobart, a primeira mulher que toca o cora, membro de uma família tradicional de griots, nascida em Gâmbia. Sona aprendeu a tocar o instrumento ainda pequena com seu irmão. Além de instrumentista e cantora, Sona já ministrou aulas e palestras para estudantes do Reino Unido e dos Estados Unidos sobre a história de música dos griots e sobre o instrumento da cora. Em 2014, Sona criou uma escola de música em tempo integral em Gâmbia para o estudo da música tradicional do seu país de origem. E aqui está ela, né?
E aqui está, né, Cora, que é esse instrumento aqui, né? Procurem na internet, no próprio YouTube, pesquisem o nome dela, né? E vocês vão ver o som lindíssimo desse instrumento aqui. E aqui vem, né, duas questões a respeito dela, da musicista, né, com base nisso. E aí tem uma discussão sobre a região aqui, São Pedro Aldeia, no Brasil até mesmo na região onde você mora, São Pedro. Existem algumas tradições culturais que também é predominante masculina, porque você acha que isso acontece, né, em função da zona. Aqui, Angelique Kidó, adoro essa cantora, adoro. Ela é divina, eu sou fãzaça, eu a sigo no YouTube. O continente africano é muito musical, realmente. A influência da África na arte moderna, né, na arte ocidental, estão sempre criando, né, essa vanguarda europeia aí. Alguns artistas se depararam nesse período da arte pelos povos africanos e ficaram impactados. Eles incorporam elementos afro, né, dentro das suas produções. É só observar a foto da Angelique. Então eles trazem, né, essa identidade da África. Sabe que Pablo Picasso, ele foi um artista que usou arte africana, né, mais intensamente. Pablo Picasso, o pintor, ele fez referências diretas dentro das suas obras. As máscaras tribais, se você pegar, eu acho que tem uma máscara bem aqui, deixa eu ver aqui, eu acho que é essa, cadê? Essa daqui, eu acho que é essa daqui. Tem uma tela do Pablo Picasso, um autorretrato de Picasso. Ele produziu durante uma fase africana dele. Então, se você pesquisar, né, uma tela do Pablo Picasso, um autorretrato dele, você vai ver que ele faz, né, menção a uma máscara. Ele coloca o rosto dele numa máscara africana, né? É bem interessante. Vamos voltar para lá. E Angelique Kidó, né, que eu falei para vocês. Voltando só a Picasso, que eu me lembrei de uma coisa. Ele foi um dos responsáveis pela criação desse movimento cubista, né? E o movimento cubista, ele traz uma imagem, uma maneira de enxergar esse mundo e representá-lo. Nós vamos falar sobre isso, sobre essa fase cubista. E Picasso, ele mergulhou muito na arte africana, produziu muitas obras com alusões africanas, né? E aí foi o que auxiliou Picasso na base do cubismo, né? É claro que o que impressionou os europeus foi essa liberdade, essa imaginação, essa capacidade do povo africano de se relacionar. E aí você tem outro músico, né, da democracia do Congo, e os instrumentos que eles influenciam no rock. Ele aqui, Bufinier, é rock, né? Também dá para vocês pesquisarem ele dentro do YouTube. Aqui você tem uma dança tradicional Moçambique, o povo Zulu, durante a apresentação da dança tradicional Xibubu. Alguns artistas, né, dessa música mais instrumental, mais eletrônica, fazem referência a eles, né? Então é legal, de repente, vocês buscarem essas referências sobre a arte africana, né? Tem muita história em relação a isso. A África, né, na atualidade, ela né, nos últimos anos, com o desenvolvimento dos transportes, da comunicação dentro do continente, então tem sido disseminada, né, diversas culturas africanas. Então a arte africana, ela tem uma coisa que é interessante,
a gente pode achar a semelhança de dois países, com a questão da arquitetura, das formas, das esculturas, né? No caso da Nigéria, o sul da Nigéria, temas cristãos também sendo observados nesses trabalhos dos artistas contemporâneos, a questão das igrejas, das catedrais africanas. Eu gosto muito de pesquisar a África, né? E tem sido muito visada, né? Então os turistas também são responsáveis por essas demandas da arte, porque é entrada e saída, né? Então é comum você ter uma máscara decorativa, uma escultura africana feita de marfim ou de ébano, nas casas. E a pintura também é empregada como decoração de muitos palácios reais, catedrais, né? Por diversos motivos. E aí você tem aqui Mulati, é um compositor nascido na Etiópia. Ele é considerado o pai do etno jazz, gênero musical que é espécie de fusão entre a música etíope e o jazz, conhecido pelo compositor ainda nos anos de 60, tocando vibrafone, órgão e piano elétrico. Músico cria sonoridades tranquilas e sofisticadas. É legal, se deu direito, eu tenho o costume de dizer, se deu direito de observar isso, né? Olha a questão da arquitetura, que ainda há pouco nós estávamos falando, né? E a mistura daquilo que eu ainda há pouco disse, né? Dois países, essa mistura total. Os instrumentos usados são limbê, uma espécie de baixo acústico com 3 cordas feito de madeira, o carcabite, com certeza as pronúncias estão erradas, que se assemelham a castanholas de metal tocadas em determinados momentos enquanto a dança é praticada. São esses instrumentos aqui, ó, que eles estão mostrando. No livro de arte, inclusive, ensina, né, a montar um instrumento desse com material reciclado. Olha, seria o nosso violão, o nosso baixo, né? Aos poucos a cerimônia foi extrapolando o mundo do sagrado para a vida cotidiana. Lembra que eu falei da questão da ancestralidade, né? A África tem muito disso. Uma grande parte da África Ocidental, às vezes ela sendo, né, bem limitada ao trabalho do artesão e essa riqueza, né, dos povos. E aqui você tem uma atividade prática, que são espaços rítmicos. Olha aqui o instrumento que eu falei para vocês, né? Utilizando o gênero, pregadores de salada. Você pega o pregador de salada e transforma no instrumento. Olha ele aqui. Isso aqui é pesado, viu? Não é leve não, é pesado. Você fazendo uso disso por um bom tempo, isso aqui que deve ter em torno de menos de 1 quilo, vai se transformando em 10, porque você vai fazendo uso desse ritmo, né? E aí esse ritmo compassado é um movimento que você vai articulando. Então as suas articulações daqui a pouco tá tudo doendo por conta desse movimento, repetição contínua, né? E então nós temos aqui, gente, atrás desses senhores, né, tem o que me chama mais atenção não é nem tanto os instrumentos, mas o que está por detrás, né? Você observa a questão da estrutura, da pintura, da decoração de paredes, né? Essas cestarias, as coisas da colagem, né? Observa que tem colagem, os painéis, né, com decorações, aqui uma colagem, você tem um instrumento, né? Então você tem uma civilização africana que tem uma simbologia, uma visão bem holística da coisa, né, da vida. Então é como se cada indivíduo aqui fosse parte desse todo ligado, todos em função de um cosmo. Então a harmonia e o equilíbrio eu vejo nessa imagem aqui. O som do tum-tum. Quando pensamos em música africana, o que vem à nossa mente em primeiro lugar é o tambor. De fato, a percussão é muito presente na música do continente. Antigamente, né,
esse instrumento não era utilizado apenas na dança e na música, ele era usado também na comunicação entre os povos pelo grande alcance do som que ele produzia. Era uma espécie de telefone dos povos africanos ancestrais. Você lembra certamente nos filmes que aparece muito a representação dos tambores, né? Os tambores você vai ter praticamente, até nas animações aparece, né? Tem um instrumento musical. E aí você tem um dum-dum, tem outro. Observa que é madeira, né? Madeira também é madeira. Então a arte africana, ela representa isso, né? O objeto da arte, ele é funcional e expressa muita sensibilidade. Se nós observarmos todas essas imagens aqui, a gente vai perceber isso. Tanto na pintura como na escultura, a presença desses valores éticos, morais e religiosos. Essa escultura, nós temos aqui essa figura do tambor, né? Se você observar, ela vai adquirindo forças, né? Assim como as máscaras, essas forças mágicas, significado místico. Então, esses tambores, eles são usados também em rituais e funerais, assim como as máscaras também estão ligadas a essas entidades sagradas, né? É legal fazer essa visita aos museus. Aqui você tem uma atividade, um exercício que eu acho que alguns já fizeram, outros ficam na dúvida de como fazê-lo, porque nós estamos vivendo esse isolamento, não tem problema nenhum. Tentem elaborar uma história, né, em seu caderno, utilizando essas informações dessa entrevista, ou faça, né, utilize os instrumentos que vocês têm de comunicação, no caso as redes sociais, para montar isso, né? Aí você tem, né, pensar uma forma de contar através de histórias. Eu vou postar para vocês, de repente, uma ajuda aí em relação aos balões das histórias de quadrinho. Mas penso que vocês já fizeram isso, porque em produção textual vocês trabalharam ano passado com história em quadrinho, então não vai ser difícil fazer isso, né? Vamos lá. A máscara, e aí novamente a gente volta para a questão das máscaras. Elas são as formas mais conhecidas, né, da plástica africana, da arte plástica africana. Elas, em síntese, são elementos simbólicos mais variados e se convertem em expressões da vontade criadora do próprio povo africano, né? Eles são objetos que impressionam, desde daquelas que estão mais elaboradas, ricas em detalhes, mais suntuosas, a mais simples, né? As máscaras, elas transformam o corpo desse bailarino, observa que há uma transformação, né? E vai conservar a individualidade dele. E é isso que eu percebo aqui, né? Ela é como se fosse um suporte vivo e animado. Então aqui ele encarna um outro ser. Eu acho que aqui me parece como se fosse um animal mítico e que é representado. Então deve ser isso, né? Uma máscara é um ser que protege quem a carrega, vai capturar a força, escapa, né? Essa força vital que escapa de um ser humano, de um animal. A energia dessas máscaras é controlada também, né, pelo processo da criatividade e dessa coletividade que eles têm aqui. É muito legal estudar sobre as máscaras, né? Como eu falei, eu gosto muito de ler coisas sobre a história da África. A arte africana, ela é muito antiga. Então, você vai buscar, você vai ver que a arte africana tem influências milenares aí, né? Essas máscaras são confeccionadas em barro, marfim, metal, madeira, né, que é o material mais utilizado.
E aí ela estabelece essa purificação, essa coisa de purificar da entidade sagrada, né, dos segredos da selva. E aí você tem essa discussão das máscaras. Aquele material que eu postei para vocês montarem a máscara de vocês, eu faço uma introduçãozinha sobre isso. O uso da máscara está presente em diversas etnias africanas. Ela é usada em encenações, danças, rituais de desfiles. Nessas manifestações, muitas vezes ela faz referência a divindades, seres fantásticos, forças da natureza. O uso da máscara pode ser considerado um ponto, né, um ponto em comum entre diversos povos da África. Embora cada máscara guarde características próprias da cultura que a produziu, que é aquilo que eu falei, né, em relação à máscara. Ela tem tanto as esculturas, né, elas trazem isso. Essas máscaras são os elementos simbólicos de todas essas expressões criadoras do africano, né? Então eles vão impressionar, aquilo que eu falei para vocês, né? São peças raras, peças né, de desenhos milenares. Ela transforma esse corpo do bailarino, né? Então tem aí uma discussão mítica, né, da questão do mito que é representado. Bom, o artista, olha aí o que eu falei sobre Picasso. As máscaras do continente africano são inspirações para muitos artistas. Uma das influências africanas mais famosas pode ser percebida na pintura Senhorita de Avignon, feita em 1907 por Pablo Picasso. A obra marcou a forma definitiva, o início da experiência artística cubista, também falei sobre isso. Olha aqui uma máscara, né, outra máscara. Ele vai apresentando, né? O formato e grafismos fazem parte do simbolismo das máscaras africanas. E aí você tem aqui, né, o que essa máscara representa. E as principais religiões africanas, elas estão nessa coisa do candomblé, o culto das matrizes africanas que nós conhecemos. Os padrões geométricos também, os ritos de iniciação de rapazes subgrupos, e aí vai, né, para as expressões dos tipos, né, e das influências que nós temos. Tem um exercício aqui da atividade para vocês responderem, fazer uma relação. Esse exercício aqui não é de alta complexidade, é baixa complexidade, é só numerar aqui. Você observou que cada máscara tem formato e elemento específico, muitas vezes ligado ao que ela quer simbolizar, numa folha de papel. Como seria a sua máscara? Pense em sua função. Isso aqui vocês fizeram, tá? É aquela máscara que vocês produziram. Quem não produziu, ainda tem tempo de produzir, porque quando nós retornarmos do ensino presencial, nós vamos trabalhar com as exposições. Eu quero que vocês observem no planejador uma atividade que está disposta, e eu vou também, ao final da nossa aula, colocar, né, um outro teste, né, com algumas perguntas para vocês responderem lá. Curicas, essas esculturas, né, em madeira também, outros materiais que nós temos da cultura africana, é muito, muito rico, entendeu? Então nós temos, aqui apresenta Picasso, né, por força do cubismo, mas outros artistas modernos também tiveram influência na arte, tiveram influência da arte africana na arte moderna, né? Então nós vamos estudar mais adiante Henrique Matisse, e ele teve a escultura de Matisse, ela nem é assim tão lembrada como a arte de Picasso,
né, mas ocupa certamente um lugar singular na história da arte ocidental. Então, a escultura maticiana é especialmente inspirada nessas estátuas, né, nas estátuas africanas. Então, é legal você começar a observar as expressões, os gêneros dessas diversas formas das expressões africanas, né, na arte moderna. E é claro que Picasso, ele teve a grande influência porque ele entra com o movimento, né, trabalha com esse movimento das máscaras e a influência disso no cubismo. No mais, é isso, né? Eu estou dando por encerrado o nosso capítulo 2, que a partir de agora a gente começa a trabalhar com o assunto do nosso segundo bimestre. Foi bom estar com vocês e encerrar esse ciclo aqui. Obrigada e eu aguardo as considerações no nosso planejador, tá bom? Beijo, Curicas. Saudade demais de vocês. Beijo, beijo, beijo.